Então, professor, é um prazer muito grande recebê-la aqui. Tá? Bom, gostaria de agradecer. Tá funcionando? Vocês estão me ouvindo? Tá. Gostaria de agradecer ao professor desembargador Marcos Torres, à professora e amiga doutora Arícia Correia, pelo convite, a essa mesa composta pelo professor Dr. Ricardo, que foi assim, uma excelente palestra, esclarecedora, e te agradeço muito pelas suas palavras. Vou tentar dar seguimento a essa primeira conferência, nessa primeira palestra. E é interessante também que o desembargador Marcos colocou que a gente na vida tem vários chapéus. E esse tema das interseccionalidades, poder e espaço urbano, ele vai tratar exatamente disso, que a gente tem uma vida política, uma vida pessoal, uma vida comunitária. Nós somos todas essas ações juntas. E hoje aqui eu estou falando como pesquisadora, não como assessora da Secretaria de Urbanismo. Adoraria algum dia poder representar uma secretaria para falar sobre os assuntos de gênero. Acho que isso assim, seria o dia que a gente conseguir no Brasil alcançar essas questões, tanto no município, no estado ou no nível federal, vai ser assim, maravilhoso. Mas alguns passos estão sendo dados e eu acho que um dia a gente chega lá. Então, é com imenso prazer que aceitei esse convite de estar aqui hoje na Escola de Magistratura, uma semana depois da abertura do ano Carmen Portinho, homenagem realizada na UERJ, na semana passada, comemorando os 100 anos da criação da Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher no Brasil, que foi o embrião da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ao abordar o tema das interseccionalidades, poder e espaço urbano, com o recorte do planejamento urbano e gênero, procuramos demonstrar como diferentes experiências e diferentes perspectivas nos fazem reconhecer a realidade de maneiras distintas. Esta abordagem permite que outras vozes, como a de mulheres e de pessoas de identidades sociais oprimidas, contribuam para novas questões por uma urbanização inclusiva. E aí vem a questão que o professor Alcino colocou, que a universidade pública é um elemento emancipatório do indivíduo. E Carmen, tá aqui uma palavra dela, né, a frase dela: a emancipação econômica da mulher é a base de sua emancipação social e política. Não podemos discutir planejamento urbano e gênero no Brasil sem lembrar dela, que foi a primeira mulher urbanista no país. Além de engenheira e feminista, Carmen demonstra sua importância na defesa da emancipação feminina, desenvolvendo um papel político muito importante para a concepção da habitação social e de um planejamento urbano inclusivo na cidade do Rio de Janeiro, a partir de sua condição como mulher, dando valor à vida profissional e à vida familiar e às necessidades de mulheres e de crianças. Criou com Afonso Eduardo Ride o Museu de Arte do Rio de Janeiro, que deu origem à primeira escola superior de desenho industrial na América Latina. Ela foi diretora da escola na UERJ durante mais de 2 décadas e abriu o debate horizontal entre alunos, estudantes e professores sobre os objetivos, alcances e métodos de ensino. Ela evitou, em época da ditadura, a entrada dos militares naquela universidade. Uma das primeiras líderes feministas do país, Carmen organizou um movimento sufragista, ao lado da bióloga Berta Lutz, com quem colaborou na fundação de diversas associações femininas e pela emancipação política e econômica da mulher. O direito das mulheres ao voto foi alcançado através de decreto assinado pelo então presidente Getúlio Vargas, em 1932. O direito ao voto feminino é uma das primeiras garantias de direito à cidade, o direito à vida pública das mulheres. A Nova Zelândia garantiu o sufrágio feminino desde 1893. Não sei se está dando para ver bem aqui no mapa.
Mas as mulheres na Arábia Saudita só conquistaram esse direito recentemente, em 2011. E ali tem um panorama com alguns outros países e os anos que a mulher adquiriu esse direito. Funcionária pública de carreira, a atividade de Carmen junto à Prefeitura do então Distrito Federal incluía a primeira publicação regular a divulgar o ideal moderno de arquitetura e urbanismo, por meio da revista de diretoria de engenharia, e mais tarde a organização do Departamento de Habitação Popular, do qual foi diretora por 2 décadas. Após viagem à Inglaterra, devastada pela guerra, no período entre guerras, para visitar as cidades em reconstrução, publicou no jornal Correio da Manhã uma série de artigos que conceituavam o que seria habitação popular para Carmen. Nas palavras da urbanista, tomei conhecimento do problema da habitação, meu principal objetivo, e que é o começo do urbanismo. Carmen defendia que a emancipação econômica da mulher, sua trajetória profissional está fortemente ligada a essa experiência, já que dedicou sua vida a ser funcionária pública, preocupada em gerar espaços e ocasiões possíveis para o desenvolvimento de uma sociedade em igualdade de direitos, apoiada em urbanismo e uma arquitetura moderna. Essas plantas e esse corte são do Pedregulho, do Conjunto Residencial Pedregulho. Uma das principais e primeiras realizações de Carmen na secretaria foi esse conjunto, projetado por Afonso Eduardo Ride, arquiteto que desenvolvia sua profissão no município e seu companheiro de vida. Este conjunto se apoia no programa determinado por Carmen. A habitação para ela era um serviço de utilidade pública, com a principal função de reeducação completa do operário brasileiro, que deveria estar incluída entre os serviços obrigatórios que o governo deve oferecer, como água, luz, gás, esgoto, etc. Além disso, defendia o acesso à moradia através do aluguel, correspondendo a 10% do salário do trabalhador. Seu propósito foi a realização de conjuntos habitacionais para populações de baixos ingressos, seguindo os conceitos de unidade de vizinhança, localizados próximos ao local de trabalho dos habitantes, para que economizassem tempo e dinheiro no trajeto diário. A proposta de que houvessem 11 conjuntos residenciais distribuídos nos bairros da cidade. Apenas 4 deles foram construídos, todos incompletos. A habitação deveria formar parte de um conjunto mais amplo de bairro e deveria estar contando com serviços coletivos que liberassem as mulheres das sobrecargas dos trabalhos domésticos. No programa, incluem habitações de diferentes superfícies, lavanderias comunitárias mecanizadas, espaços de jogos e de reunião no mesmo edifício, além de um centro escolar, anexo, formado por um jardim de infância, escola primária, ginásio e piscina, centro de saúde pequeno e mercado e um clube. Bem diferente do que a gente está construindo hoje nas nossas cidades. O conjunto formava parte de um projeto social, onde se deu uma síntese das artes, a arquitetura inovadora de Ride, os painéis de Portinari e Anísio Teixeira, os jardins e mosaicos de Burle Marx. Os apartamentos, como se vê aí nessas fotos, redefinem a posição da mulher na sociedade, rompem a clausura do lar, são os ideais feministas que estão por trás da concepção de habitação defendida por Carmen Portinho, dito por ela em artigo publicado na Revista Municipal de Engenharia de 42. Essa postura se inseria num projeto muito mais amplo de construção de uma nova sociedade, para a qual se previa um novo modo de morar, condicionado à revisão de um conjunto de valores considerados ultrapassados, entre eles o culto secular, a dita vocação natural da mulher para a maternidade e as tarefas domésticas. Essa problemática é a mesma de outros conjuntos residenciais que temos hoje na cidade. E o maior problema é a manutenção. Como não existe mais a questão do aluguel, e também não foi feita uma regularização fundiária, tema caro para a nossa querida Arícia, esses moradores eles encontram dificuldades de fazer a manutenção do edifício. Recentemente ele teve a reforma nas unidades habitacionais, porém todo o conjunto de clube, escola, lavanderia estão fechados. Por que é importante falar de Carmen Portinho? Por que é importante resgatar essa memória das mulheres?
O objetivo em dar visibilidade à vida e à obra de uma mulher pioneira na construção de nossa cidade nos permite resgatar questões que há mais de 50 anos foram colocadas e que ainda hoje não foram incorporadas nos instrumentos de desenho e de planejamento urbano da maioria das nossas cidades. As mulheres são muitas vezes omitidas ou têm pouca participação nas decisões relacionadas ao planejamento urbano e habitação. Portanto, são lançadas as seguintes questões. Qual o impacto dessa omissão no planejamento urbano e na construção habitacional? Como a perspectiva e a persistência da divisão sexual de trabalho impacta nas formas urbanas, na acessibilidade, na infraestrutura, nos espaços públicos, na violência urbana e doméstica? O que podemos refletir é que a cidade não é experimentada ou vivida da mesma maneira por homens e mulheres. Os equipamentos e infraestrutura urbana não são igualmente acessíveis, nem possuem igualdade com relação à qualidade e o suporte a todos os cidadãos e cidadãs. Diante dessa desigualdade, as mulheres enfrentam maior vulnerabilidade que os homens. O estudo de gênero nasce de uma reivindicação feminista, constituindo uma categoria de análise que implica em uma maneira de analisar o mundo. Composto por práticas diversas, os feminismos podem ser descritos como movimentos políticos que abrangem tanto a ação prática quanto a teoria. Uma das maneiras de entender o que constitui uma abordagem feminista é considerar como as diferenças entre sexo, gênero, raça, classe e sexualidade estruturam a sociedade. Ao implementar o gênero como categoria de análise no urbanismo, procura-se adaptar a metodologia do planejamento urbano de maneira que a cidade seja capaz de acolher a diversidade de experiências e necessidades da população. Uma leva de ativistas e de escritos feministas no final da década de 60 desencadeou a desconstrução da cidade tal como compreendida pelo pensamento modernista. A ordem espacial da cidade industrial moderna passou a ser vista como profundamente patriarcal. Ou seja, a dominação dos homens sobre as mulheres foi escrita pela arquitetura, pelo desenho urbano e pela forma da cidade. Movimentos sociais urbanos encabeçaram a defesa das necessidades das mulheres na cidade, como a melhoria de transporte e de equipamentos públicos, a coletivização dos cuidados às crianças, a segurança e o direito de ocupar o espaço público tanto de dia quanto de noite e assim por diante. Se a gente for falar aqui no Rio de Janeiro, essa diferença também entre a nossa cidade dita formal e a informal é ainda maior, mais grave nessas situações. O espaço físico, ele não é neutro. Ele cria hierarquias, provoca iniquidades, discriminações, fraturas sociais, diferenças no uso dos espaços, além de ser sexuado e sexista. A teoria modernista desenhou as cidades e o que se conhece dos ambientes construídos, perpetuando os papéis de gênero no traçado das cidades. Pôde-se comprovar a existência de áreas diferentes pelo uso do espaço ou pelo tipo de população, chamados de zoning, onde se construiu zonas especializadas para cada função, como foi construída Brasília. Sejam elas habitar, trabalhar, o lazer, promover comércio, etc. O homem foi vinculado com o espaço público, no qual tem lugar atividades como o trabalho remunerado, a recreação e a vida política, cabendo às mulheres o espaço privativo do lar. Nesse sentido, no que a perspectiva de gênero poderia contribuir ao urbanismo? Colocar a vida e as necessidades das pessoas em primeiro plano é uma tarefa complexa e não isenta de complicações. Habitar é muito mais do que a somatória de residência, do trabalho, das tarefas do lar, da recreação, do transporte, da educação, da cultura, dos esportes e da saúde. Habitar é poder desenvolver as diferentes esferas da vida em igualdade de oportunidades, com intensidade e integridade. Por isso, consideramos necessário pensar e repensar as cidades e os bairros guiados por essa ideia. O que significa pensar essas cidades com a perspectiva de gênero? Significa construir cidades mais justas, onde as vozes femininas, suas necessidades, seus estilos de vida, pontos de vista e experiências sejam integrados em cada um dos espaços que habitamos. Significa construir cidades acessíveis, inclusivas e seguras para todas e todos.
O urbanismo sob a perspectiva de gênero vem sendo amplamente divulgado e debatido por coletivos de mulheres nas últimas décadas. No entanto, sua aplicação em políticas urbanas ainda não alcançou as premissas desse conceito. Para compreender o urbanismo com perspectiva de gênero, devemos partir do conceito de vida cotidiana. Nesse esquema, o conceito de vida cotidiana engloba o desenvolvimento de todas aquelas atividades que desenvolvemos no nosso dia a dia, ou eventualmente. A vida cotidiana não pode estar desvinculada de um espaço compartilhado e de um tempo finito. Portanto, as bases para desenhar um bom entorno físico urbano devem considerar as diferentes atividades da vida cotidiana que acontecem em espaços e tempo determinados. O entorno físico urbano deve facilitar a vida das pessoas que o habitam, procurando habitabilidade que implica bem-estar, conforto e durabilidade, e deve adaptar-se a uma sociedade que inclua todas as categorias de pessoas com todas as suas diferenças. Uma boa política urbana é a que propõe um planejamento e desenho urbanos desde uma visão ampla de cidade, visão total, holística, que abarca desde os espaços da vida íntima, pessoal, até os espaços de habitar, compartilhado e coletivo, desde os usos domésticos até as infraestruturas urbanas, desde os aspectos de segurança e o meio ambiente até os de mobilidade, desde os movimentos sociais urbanos e as associações de vizinhança ou de bairro até as políticas urbanas. Ou seja, é uma construção de baixo para cima, como estava falando o professor Ricardo Lodge. No marco de uma sociedade igualitária, todas as esferas teriam o mesmo valor, como estava no esquema anterior, esse daqui. E isso se traduziria em uma configuração urbana que daria a mesma importância a todas as atividades. No entanto, vivemos esse esquema, onde o marco de uma sociedade capitalista e patriarcal se prioriza a esfera produtiva do trabalho remunerado, adaptando os horários da cidade, serviços urbanos, mobilidade, equipamentos e produzindo espaços monofuncionais e não conectados que não levam em consideração os vínculos entre diferentes esferas. As abordagens tradicionais de planejamento e de desenvolvimento urbano encontram dificuldades em lidar com a complexidade das cidades contemporâneas, devido a diversos processos de transformações, tais como a imigração em massa, a expansão da urbanização, a virtualização, assim como as restrições ecológicas devido às mudanças climáticas. Instituições como a União Europeia e as Nações Unidas para os Assentamentos Humanos têm trabalhado para elevar a qualidade de vida das pessoas. A Agenda Urbana da União Europeia de 2016 planeja, junto a diferentes atores, uma Europa sustentável, inovadora e economicamente poderosa, que ofereça uma boa qualidade de vida. A nova Agenda Urbana do Habitat 3, realizada em Quito em 2016, estabelece padrões globais de desenvolvimento urbano sustentável, em parceria com governos, empresas, instituições acadêmicas e ONGs, para o trabalho em nível local de seus países. Mulheres estabeleceram redes que se esforçaram em promover uma agenda global para a implementação de medidas políticas que contribuam para a igualdade de gênero e ampliação dos direitos das mulheres nas cidades, destacando-se o trabalho do Gender Hub da Unihabitat e do Cross Gender STE. Apesar de todas essas iniciativas, as novas agendas urbanas ainda não consideram o urbanismo, com perspectiva de gênero no desenvolvimento da vida cotidiana, como uma oportunidade de agregar os complexos contextos diários de mulheres e homens de diferentes classes, etnias e idades. A 4ª Conferência Mundial sobre as Mulheres, realizada em 1995 em Pequim, ofereceu como estratégia a implementação de uma plataforma de ação, de modo a garantir que a perspectiva de gênero fosse adotada em todas as políticas e programas dos países envolvidos. O movimento feminista enfrentou novos desafios. Seu contexto de ação envolveu o capitalismo organizado pelo Estado, o neoliberalismo e, eventualmente, uma sociedade pós-neoliberal. Isto teve como consequência o fato de que a integração da igualdade de gênero fosse complementada com outras abordagens e métodos mais flexíveis em diferentes contextos. A nova Agenda Urbana Habitat 3. Há anos que os grupos feministas trabalham para pressionar e conseguir a inclusão da perspectiva de gênero nessa nova agenda. Ainda que não tenha sido feita de uma forma transversal em toda a agenda, os pontos 5 e 13 apontam que esta nova agenda urbana deve alcançar a igualdade de gênero e o empoderamento de todas as mulheres,
com o objetivo de aproveitar plenamente sua contribuição vital ao desenvolvimento sustentável. Deve também assegurar a participação plena e efetiva de mulheres e a igualdade de direitos em todas as esferas e postos de liderança. Prevenir e eliminar todas as formas de discriminação, violência e assédio contra as mulheres de todas as idades em espaços públicos e privados. Em pontos da agenda relacionados ao planejamento urbano, à mobilidade e ao desenvolvimento territorial, rural e urbano, as políticas de habitação, participação e desenho de espaços públicos e de ruas, se especifica que tenham como base idade e gênero. Em Viena, se trabalha com a integração do gênero no planejamento urbano há algumas décadas. Vou apresentar esse exemplo e o exemplo de Barcelona. Este conceito é abordado em planos diretores, conceitos de desenho e visões, desenvolvimento do uso da terra, planejamento de projetos e planejamentos locais. E produz como resultado uma estrutura urbana policêntrica, uma cidade compacta, de distâncias curtas, diferentes tipos de espaços públicos, transporte flexível, segurança, configurações sem barreiras, e concentra-se em grupos localmente dependentes, produzindo um equilíbrio entre vida profissional e vida cotidiana. O planejamento urbano sensível ao gênero é uma cultura de planejamento diferenciada que emprega uma abordagem específica ao lugar e ao grupo em Viena. O valor acrescentado da incorporação da perspectiva de gênero no planejamento da administração torna-se evidente em vários níveis. A garantia de qualidade nos processos de planejamento. O planejamento sensível ao gênero considera as necessidades das pessoas, que são frequentemente negligenciadas. Assim, gênero, idade e interesses e efeitos específicos do grupo são sistematicamente examinados em conexão com cada nova tarefa de planejamento. O objetivo é atender às demandas de espaço por indivíduos ou grupos, criando espaços flexíveis e adaptáveis para satisfazer as necessidades e gerar novos potenciais de apropriação do espaço por habitantes. Na Espanha e na Catalunha, esta última com 7,5 milhões de habitantes, foram realizados projetos que visam a inclusão do direito das mulheres, sendo um deles denominado As Mulheres e a Cidade, promovido por Ana Bofill e Isabel Seguro em Barcelona entre 96 e 99. Dessas ações, resultou o primeiro Congresso de Mulheres de Barcelona em 1999, despertando um grande interesse em municípios e autonomias, tanto na Catalunha quanto nas demais regiões da Espanha. O governo catalão introduziu pelo artigo 69 da Lei de Urbanismo de 2005 a inclusão de critérios de gênero para todo o planejamento urbano da cidade. Da mesma forma que o fez na Lei de Melhoria de Bairros de 2004 e, atualmente, na nova Lei de Habitação de 2007. O Coletivo Ponto 6 é uma associação de mulheres no campo da arquitetura e do planejamento urbano e da sociologia, que busca mobilizar mulheres na Catalunha para melhorar o entorno urbano, a partir de uma perspectiva de gênero. Desde 2005, este coletivo alimenta o conhecimento urbano com uma coleção de metodologias e ferramentas inovadoras, tais como guias, atividades exploratórias, fotogramas, mapas perceptivos e comunitários, festas de rua, oficinas e exposições. Destacam-se as experiências em oficinas realizadas dentro do programa Ferramentas de Participação do Instituto Catalão das Mulheres. Eu tive a oportunidade de participar em período que eu fiz o mestrado em Barcelona e depois com o doutorado sanduíche. E em processos participativos de diagnóstico e desenho de propostas para melhorar o entorno cotidiano dos bairros. A perspectiva de gênero é implementada através de um processo de conscientização e de reafirmação de capacidades a partir da experiência cotidiana das mulheres, com o objetivo de repensar as cidades, os bairros e a arquitetura. Esta visão inclusiva, com relação à sociedade, considera a participação como um instrumento indispensável nos projetos e a sustentabilidade como critério básico de desenvolvimento. Este coletivo desenvolveu o diagnóstico urbano com perspectiva de gênero, DUG, questionário em constante evolução como ferramenta para descrever e analisar o entorno cotidiano. Esse questionário ele foi aplicado, além de Barcelona, em outras cidades no mundo, inclusive aqui na América Latina, na Colômbia, no Chile, na Argentina. Na África, também, em outros lugares também, na Índia. Na aplicação dessa metodologia, é fundamental conhecer e levar em consideração a experiência e a realidade de mulheres. O uso desta abordagem está relacionado à visibilidade da vida cotidiana, independente da escala urbana em que se pretende trabalhar. Este questionário pretende mostrar de forma ordenada o conhecimento adquirido por quem vive em determinado lugar,
através de sua experiência. O entorno cotidiano é assim definido pelo entrelaçamento de elementos físicos e sociais. Acredito que essa seria uma boa ferramenta para se trabalhar com a urbanização em favelas e questões ligadas à questão da regularização urbanística e fundiária. E, para concluir, o momento atual em que vivemos no Brasil ele é inédito, onde diversos coletivos de diferentes grupos sociais estão se reunindo para discutir os direitos das mulheres à cidade. Somos herdeiras de mulheres que, desde o século XIX, utilizaram de seus dons naturais e o papel de gênero atribuído para participar ativamente na política, tanto desde a ação direta nos bairros, como desde a reflexão derivada da experiência doméstica pessoal. Há uma grande maioria de mulheres estudantes de urbanismo, ingressando no campo profissional, assim como também no direito, assim como de urbanistas e no país, que assumem posições de liderança em instituições públicas e coletivos que defendem a sociedade. Se faz necessário repensar como estamos construindo as nossas cidades, levando em consideração que esta não é vivida da mesma maneira por homens e mulheres. Muito obrigada.